Com a gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu continuo alegre, eu continuo feliz, eu continuo expressando o júbilo do meu coração diante do Senhor, por Ele ter me permitido essa oportunidade tão honrosa de poder estar aqui e me submeter à liderança do nosso pastor presidente, pastor Nelson, e a pastora Diamantina. Eu achei eles um casal tão charmosos, né? Eu falei para a neta, a Mel, e disse assim, eu queria muito levar eles para Curitiba. Eu queria que eles ficassem uma semana lá em casa. É claro que eu não cozinho como a irmã Diamantina, né? Porque ela domina muito bem, né? Faz com muita excelência. Mas eu ia cuidar muito bem de vocês lá. Nós íamos passear. Minha família tem uma descendência também japonesa. Meu cunhado é mestre na culinária japonesa. E ia passar bem lá. Mas eu amei esse casal. Meu Deus, Deus colocou um amor assim no meu coração. Amor à primeira vista. Amor à primeira bênção, né? E eu fiquei muito feliz, pastor, de poder aprender os poucos momentos que eu pude conversar com o senhor, com a senhora. Meu Deus, foi assim um aprendizado enorme, que bagagem ministerial. E eu espero retornar, né? Eu fiquei muito feliz, fiquei com muita vontade de retornar aqui. E espero que Deus nos permita essa oportunidade. Se não nos vermos aqui ou em Curitiba, né? Estaremos sempre juntos em oração, nesse elo de comunhão. Muito obrigada, pastor e pastora, pela oportunidade. Feliz de estar com o pastor Miqueias. Havia conhecido a sua esposa e tive a oportunidade de desfrutar desse momento ímpar em família e conhecer algumas irmãs aqui, como a irmã Jaque, o irmão Henrique, né? Que o senso de humor é indescritível. Mas meu coração está alegre e já sinto saudade desta igreja amada, deste campo amado. Amém? Você está preparado para continuar ouvindo a voz de Deus? Mesmo que a palavra do Senhor venha me confrontar, te confrontar, confrontar nossas atitudes, mas Deus, Ele vê o que eu não vejo, e o Senhor ouve aquilo que eu não ouço, né? E a palavra do Senhor, ela não escorraça ninguém da igreja, não. A palavra de Deus, não. A palavra de Deus, ela vem para edificar, confortar, ela vem para acalentar, ela vem para descortinar. E Deus tem uma palavra linda para o nosso coração. O primeiro versículo que eu vou ler, assim, ele é um pouco forte, assim, um pouco chocante, mas nós vamos descorrer o texto sagrado com a graça de Deus. Eu vou ler o primeiro versículo em Deuteronômio, capítulo 23, o versículo 13. 13. Nós leremos o 14, o 13 e o 14, e depois leremos no Novo Testamento. Vamos ler esse aqui para que a gente possa entender o contexto histórico, e leremos no Novo Testamento também. Nos diz assim o primeiro texto sagrado. Entre as tuas armas terás uma pá. E será que quando estiveres assentado fora, então com ela cavarás, e virando-te, cobrirás aquilo que saiu de ti. Próximo. Porquanto o Senhor, teu Deus, anda no meio do teu arraial, para te livrar e entregar os teus inimigos diante de ti. Amém? Agora, nós vamos ler no Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu São Lucas, no capítulo 2, nós leremos a partir do versículo 8 até o 20.
no Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu São Lucas, no capítulo 2, leremos então do 8 ao 20. Eu vou ler lá naquela versão para acompanharmos. Diz assim: Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que um anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhes disse: Não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com um anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. E aconteceu que, ausentando-se deles os anjos para o céu, disseram os pastores uns aos outros: Vamos, pois, até Belém, e vejamos isto que aconteceu e que o Senhor nos fez saber. E foram apressadamente e acharam Maria e José e o menino deitado na manjedoura. E vendo-o, divulgaram a palavra que acerca do menino lhes fora dita. E todos os que a ouviram se maravilharam dos que os pastores lhe diziam. Mas Maria guardava todas essas coisas, conferindo-as em seu coração. E voltaram os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes havia sido dito. Amém? Podei vos assentar no nome do Senhor Jesus. Amados, eu estava ontem comentando com o pastor acerca de quando Deus permitiu eu ir a Jerusalém. E uma das coisas que mais me fascinou, entre tantas coisas lindas, marcantes, extraordinárias, bíblicas, foi o memorial que eu pude conhecer aos pastores de Belém. Há um memorial dedicado a esse texto sagrado lá. As grutas onde o rebanho era escondido por causa dos lobos, me marcou muito, muito. E uma das coisas que Deus me fez uma promessa e cumpriu. A primeira vez que eu fui muito enferma. E eu estava chorando no túmulo de Jesus, assim, no suposto lá, né, o túmulo. E eu estava chorando e falando: Deus, talvez eu não tenha oportunidade de retornar novamente a Jerusalém. Mas eu te louvo que mesmo tendo ficado internada antes dos dias que precedia a minha viagem, o Senhor me trouxe até aqui e me abriu o entendimento ainda mais à palavra. Irmãos, como Deus conhece. Eu estava chorando ali, vendo o túmulo do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus usou alguém, não sei de que caravana ela era. E o Senhor veio
e bateu assim, através daquela irmã, bateu nas minhas costas e disse assim: minha filha, pare de chorar, porque muito em breve eu vou te trazer de novo aqui. Muito em breve, pare de chorar, e vai ser igual a primeira vez, tu não gastará nem com 1 centavo. Passou 4 meses, eu fui novamente, sem gastar 1 centavo. Deus é maravilhoso. E eu quero proferir essa bênção aqui em nome do Senhor Jesus. Se você tem um sonho diante de Deus, e esse sonho se harmoniza com a vontade do Senhor, eu quero proferir que em nome de Jesus, Deus levante recursos, e esses recursos cheguem até você, para que o nome dele seja glorificado. Que Deus te dê saúde, que Deus te dê vida para vivenciar cada promessa, ainda que o Senhor fez para você e sua família. Quando nós olhamos para esta palavra, nós vemos o cuidado da parte de Deus em nos instruir. Quando a Bíblia fala de comarca, ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. Quando a Bíblia está falando de comarca, a Bíblia está falando de um território, de um lugar delimitado, onde alguém é responsável por manter a ordem, por manter o cuidado, por manter as leis, por preservar o que tange aquela comarca. Quem é da área de direito, quem estuda direito, quem é advogado, sabe quantas vezes, mesmo que você não seja, quantas vezes você já ouviu ou você já leu a frase assim: o juiz tal, da comarca tal, sancionou a lei tal. O juiz é responsável pelaquela comarca. Ele é responsável por atender, fazer com que as leis sejam preservadas, sejam executadas ali, e tudo que tange, né? Tudo que tange a questão da comarca, ele vai responder por ela. Aqui a Bíblia está falando que havia pastores naquela comarca. E talvez você possa expressar, o senhor, a senhora que está neste lugar, o jovem, a jovem, possa expressar: mas eu não sou pastor ainda. Mas você está neste lugar e você tem uma família diante de Deus. É o teu rebanho que Deus confiou na tua mão. Eu não sou pastora. As irmãs, os irmãos me chamam carinhosamente. Não, eu estou na condição de ministrante da palavra de Deus. Mas eu tenho uma família dada por Deus. É a minha comarca familiar. Deus me confiou uma comarca ministerial, a qual eu amo o que Deus confiou na minha mão, o ministério da palavra. Eu amo, é a minha comarca ministerial. Eu sou responsável por buscar a face do Senhor, para que Deus possa iluminar a sua palavra. E por 1 hora, 40 minutos, eu sou a condutora do rebanho de Cristo, pela sua palavra, na orientação precisa do Espírito de Deus. Eu darei conta de 40 minutos que Deus me dá a 1 hora, por ser a condutora do rebanho dele, pela sua santa palavra. Há um peso de responsabilidade.
Não é um glamour viajar, andar de avião, ficar em hotel. Não é um glamour. Há um peso de responsabilidade eterna. Porque eu darei conta de cada palavra que saiu da minha boca. Se eu for omissa, aquilo que Deus manda eu ministrar, também darei conta diante de Deus. Nós estamos na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, na cidade, de Bagé. É a comarca da Assembleia, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, onde há um pastor responsável aqui por essa comarca, um pastor presidente. Ele se chama o pastor Nelson. Dentro desta comarca, existem outras comarcas. Existem o Ministério do Louvor, o Círculo de Oração, o Ministério Infantil, irmãos que trabalham com jovens, pessoas que trabalham na área da música. E existe um líder, é a comarca que Deus confiou. Você está neste lugar, talvez Deus te proporcionou uma empresa, uma comarca empresarial. Talvez você está neste lugar, exerce uma profissão, um trabalho secular. É a tua comarca lá que Deus te confiou. Você é responsável por cumprir as obrigações e receber os direitos que a lei te fornece, e você tem que dar o seu melhor também, porque eu acredito que é a porta que o Senhor te abriu. Você está neste lugar, se você é casado, casada, você tem uma comarca chamada leito conjugal, aonde você coabita com o seu esposo ou com a sua esposa. Você é responsável por manter essa comarca sem mácula, sem mancha, pura diante de Deus. E é muito sério. Com esse índice de tantas coisas que nós estamos vendo, a promiscuidade, tantas coisas, tantos leitos conjugais manchados, com manchas, com máculas, relações sexuais ilícitas, contrária ao corpo de uma mulher. Quantas vezes uma pessoa que conhece a palavra se submete a isso? Dando legalidade para ter filhos com outras inclinações. Como um pai vai cobrar? Como uma mãe vai cobrar isso? Se tem o mesmo posicionamento no leito conjugal, não tem moral nenhuma diante de Deus de fazer uma cobrança dessa, a não ser que se arrependa, a não ser que seja um arrependimento genuíno, e a partir do momento que você tem o conhecimento pela palavra, porque é a palavra que traz esse entendimento, se arrependa, tenha uma mudança de atitude e de comportamento, e peça perdão a Deus por ter maculado a sua comarca. Porque esse tipo de relação sexual, cuidado, abre brecha para Satanás visitar até a 3ª e a 4ª geração. Não teremos tempos para discorrer aqui teologicamente, mas senti de Deus de entrar nesse breve assunto aqui. Deus sabe o porquê. Talvez você diga, eu não preciso ouvir isso. Precisa ouvir sim. Se você não ouvir a verdade no altar de Deus, com ética, com temor a Deus, aonde você vai ouvir? Me diga aonde você vai ouvir a verdade de Deus. É a palavra de Deus que liberta, que transforma, que tira as nossas escamas, para que venhamos ter uma vida respaldada
de aprimoramento e aperfeiçoamento por Deus. Depois a gente não entende porque aquele filho está dando trabalho. A gente não entende porque aquele neto está dando trabalho, aquela neta. Temos que cuidar, senão abrimos brecha, legalidade. E eu vou falar mais um assunto aqui. Cuidado com a pornografia. A formação da pornografia é uma formação de demônios no ar. Cuidado. Você que tem o hábito, quem sabe, de ver pornografia, é só 5 minutos, é só uma passadinha lá. Cuidado. É uma formação de demônios no ar. A legalidade. Muitas pessoas, antes de fazer esse tipo de vídeo, elas invocam o poder das trevas, fazem oferendas tremendas a Satanás. E uma pessoa que se diz santificado por Deus, como pode emprestar o olho para tal nojeira? Para tal nojeira. Jesus está voltando. Jesus está voltando. E nós devemos cuidar. Cuidado, já que nós estamos aqui falando do Outubro Rosa. Cuidado com essa comarca chamada Templo do Senhor. Você é responsável por manter a santificação dentro deste corpo, que é templo e morada do Altíssimo. Quando nós olhamos e vamos ver, naquela época, nos primórdios, um pastor de ovelha, ele tinha que ter 2 principais ferramentas. Qual era? O cajado e a segunda era a pá. Ele tinha que ter uma pá. Nesse contexto que nós estamos falando, ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. Eram eles que faziam a provisão dos cordeiros que eram apresentados ao Senhor. Vamos supor que hoje você viesse oferecer esse culto aqui, você está vivendo o tempo dos primórdios. Você passava lá, pegava o cordeirinho, lembra que o cordeirinho não podia ter manchinha, não poderia estar fraquinho, não podia ter fissura na pele, porque era apresentado a Deus. E eram eles que faziam essa provisão do cordeiro. Então, quando os cordeiros nasciam, caía na terra sangue coagulado, caía na terra resto de placenta. Então, qual que era a atitude oriunda desde a lei mosaica, a santa lei de Deus do Antigo Testamento, a lei do Pentateuco? Você vai ver que Deus deu uma ordem. Nós vamos ver que no livro de Deuteronômio, capítulo 23, onde nós lemos, Deus falou assim, olha, entre todos os arsenais de guerras que vocês têm o escudo, vocês têm o arco, vocês têm a flecha, mas eu quero que inclua no arsenal de guerra de vocês uma pá. Por quê? O povo chegava cansado da guerra, eles lutavam, eles desbravavam, eles eram guerreiros, e por não haver banheiro sanitário, e por eles estarem cansados de lutar, eles urinavam, eles defecavam ali, e eles deixavam ali o que eles defecavam. Deus olhando de lá, faz parte das leis cerimoniais do Senhor. Deus olhando de lá e disse, negativo, eu sou um Deus santo, eu desço no meio do acampamento de vocês. E sabe por que eu desço no meio do acampamento de vocês? Eu desço para dar vitória ao inimigo de vocês. Mas eu não posso descer,
Porque eu estou vendo o excremento. O excremento está aí. Vocês não tiram o excremento. Você consegue imaginar Deus, a presença de Deus, querendo descer no acampamento, e a presença de Deus tendo que se desviar do excremento, e dizendo, aqui eu não posso pisar, aqui eu não posso pisar. Imagine, diante da santidade de Deus. Alabasturia. Eu quero dizer para alguém neste lugar, se livre desse pecado. Esse pecado, não vamos expor ninguém, não é do meu perfil. Esse pecado, Deus está falando no meu coração. Esse pecado, ele pode comprometer a tua salvação. É um excremento. Pega a tua paz, chamada oração, chamada jejum, chamada comunhão com Deus, faz um buraco e enterra aí. Enterra aí. Deus quer dar vitória. Deus quer mudar situações. Deus é um Deus santo, zeloso e de boas obras. Nós vamos olhar para a palavra. E isso vem do Antigo Testamento. Quando caía na terra, a placenta levantava odor na comarca. Levantava mau cheiro na comarca. Se o pastor de ovelha não pegasse a pá, não fizesse o buraco e não enterrasse os dejetos de parto, ia levantar odor na comarca. Levantando odor na comarca, atraía a atenção dos abutres. Os abutres, eles vinham pelo odor da comarca. E eles vinham para quê? Para bicar o rebanho. Se o cordeirinho nascia fraquinho, não tinha força de se defender, era uma presa fácil para o abutre. E é tão interessante nós estudarmos o contexto histórico. Você vai olhar e você vai ver que os lobos, eles se sinalizavam aonde o abutre ia pousar. Eles ficavam de prontidão, se sinalizando aonde o abutre pousava. Derramai. Por isso que o apóstolo Paulo, ele vai escrever assim, e ele vai dizer assim, olha, eu tenho medo que quando eu partir, eu sair do meio de vós, entrem lobos terríveis, que não perdoarão o rebanho de Cristo. Você está neste lugar. Tem tantas pessoas brigando pelo cajado. É um querendo o cajado do outro, a cadeira do outro. Mas você já viu uma pessoa, ela brigar pela pá? Não me dá a tua pá que eu vou enterrar o dejeto. Já viu lá na onde a senhora pleiteia, aonde a senhora foi colocada, acredito que por Deus, naquele lugar como vereadora. Já viu ficar brigando lá pela pá, me dá a pá aqui que eu vou fazer o buraco, vou enterrar a propina, vou enterrar isso. Não, as pessoas querem os melhores lugares. Lai, uimai. Deus está neste lugar. Deus está neste lugar. Esses pastores, eles mantinham a comarca limpa. E por eles manterem a comarca limpa, eles eram discriminados, eles eram excluídos. Mas Deus honra aqueles que seguram a pá, aqueles que velam pela comarca. Demandaramai. Quantas comarcas você conhece que tem aliança com o lobo? É assim, ó, com o lobo. E mandaramai. Quantas pessoas não sentem mais o cheiro do pecado? Irmã Lucia, eu só quero sentir o perfume de Cristo. Mas você tem que ter discernimento. Deus precisa nos fazer sentir. Deus precisa nos revelar o mundo espiritual. O mundo espiritual é discernido espiritualmente.
Quantas vezes, eu vou me lembrar, meu pai, ele foi dependente químico. Meu pai foi dependente químico, ele era dependente em cocaína. E eu lembro quando nós éramos mocinha, assim, estávamos nos formando com o corpo já de mulher, nos tornando mocinha. Alguns parentes diziam assim: as filhas não vão dar nada, as filhas vão ser tudo prostituta. Desse jeito que o pai é, porque o pai foi preso uma vez, ficou 8 dias na cadeia. E a minha mãe, Deus salvou a minha mãe, ela pegou a pá e foi para o círculo de oração. E nós não éramos nem crente. A minha mãe passava em frente à igreja, Assembleia de Deus. As irmãs saíam lá e diziam assim: suas filhas não serão prostitutas. Uma será líder na minha casa. Eu tinha 9, 10 anos. A outra será ministrante da minha palavra. O outro será obreiro na minha casa. Nenhum dos teus vai se perder. A minha irmã é líder, meu irmão é obreiro na casa de Deus. Eu estou aqui para a glória do Senhor, porque tivemos uma mãe que pegou a pá, vinha para o círculo de oração e enterrava o dejeto do pai. Mãe, Deus salvou o meu pai, Deus transformou o meu pai, Deus salvou toda a minha família para a glória do nome dEle. Deus está aqui, vai visitar a tua comarca. Deus não perde para lobo, Deus não perde para obra de feitiçaria, Deus não perde para o espírito da morte, Deus não perde para o espírito do vício. Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele tem todo o poder no céu e na terra. Mas sabe o que é? A gente vive uma síndrome. As pessoas só querem o cajado. E olha, se puder tirar o cajado do Senhor, tira. Mas não vai tirar não, em nome de Jesus. Mas duvido que o Senhor não enfrentou. Duvido. Eu me lembro, irmãos, quando eu ontem contei que infartei, né? Veio alguém, né? Se você ser uma pregadora assumida é uma coisa, mas você querer ser uma coisa que Deus ainda não tem. Assim, a senhora não vai conseguir mais entrar num avião. Depois do que aconteceu com a senhora nunca mais vai entrar num avião. O Senhor manda eu te dizer que teu tempo de viajar acabou. Eu sou educada, polida, Eu falei bem assim, não foi isso que Deus falou. Entrei no banheiro da igreja, na nossa sede, pedi licença, abaixei a tampa do vaso, falei: Senhor, joga a palavra dessa tua filha por terra. Joga por terra! Joga por terra, na autoridade do teu nome, na autoridade do teu nome. Até em tom de brincadeira, nós temos que discernir o mundo espiritual. Você está neste lugar aqui. Você consegue imaginar eles pela madrugada com a pá, enterrando o dejeto, fazendo buraquinho e enterrando o dejeto? Enquanto muitos estavam se banqueteando, e muitos comiam junto com o lobo, eles estavam lá pela madrugada, fazendo buraquinho e enterrando os dejetos da comarca. Sabe aquele dia que Deus te acorda e diz: vai orar? Sabe aquele dia que você não merece ouvir o que você ouviu? E você pega a tua pá e diz: Senhor, é por amor a ti, eu não escolhi esse legado, foi o Senhor que me concedeu. Peleja por mim, peleja pela comarca que o Senhor confiou na minha mão.
Põe a tua mão, põe a tua mão. Elabai. Deus tem compromisso com você. Quantas vezes você enfrentou a fúria do lobo? O lobo veio para devastar o teu rebanho, para devastar o teu cordeiro, a tua cordeira, que você gerou com tanto sacrifício diante de Deus, gerou no ventre, gerou na oração, mas você pegou a tua pá e disse: aqui não, esse lobo vai bater em retirada, esse abutre vai bater em retirada. Há poder no sangue de Jesus, há poder na sua palavra. Eu quero te dizer, você não está na comarca como espantalho, você está na comarca porque Deus te levantou, porque Deus te comissionou, porque Ele entregou a você a autoridade. Quem manda lá manto e omai. Você lembra, vou repetir aqui, você lembra quando Herodes, Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu São Lucas, capítulo 13, o versículo 31, 32 e 33, você vai ver quando Herodes veio com falso cuidado e veio para o Senhor Jesus, olha, mandou os seus adeptos, né? Vieram ali uma turma de fariseus, disse assim: olha Jesus, eu fosse o Senhor, arrumava a sua mala e pernas para quem te quero para fora dessa cidade, porque Herodes procura te matar. Olha, vai embora, arrume a sua malinha e vai embora. Jesus diz assim com autoridade e convicção, diz: vai lá e diga para aquela raposa que eu vou ficar aqui, eu vou continuar operando, eu vou continuar transformando, eu vou continuar lá libertando. Fala para a raposa que no terceiro dia eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar, vou subir ao céu. Fala para a raposa. Nós temos que ter a autoridade do Senhor, nós temos que ter a autoridade do Senhor. Nós não estamos na comarca por espantalho, nós somos pessoas redimidas pelo sangue de Jesus, alcançadas pelo amor de Jesus. Eu quero te perguntar, com que você luta na comarca? É tão interessante, irmãos, quando a Bíblia fala que eles guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. A origem dessa palavra, ela está linkada com, sabe aquele dia D que você vive? Quando os lobos se revoltam. E eu vou trazer um contexto que eu aprendi e que serve para os nossos dias de hoje. Eu aprendi quando fui a Israel. Os lobos, eles se alimentam, alguns lobos e raposas, eles se alimentam de sangue vertido. Quero me dirigir às mulheres. Você que tem uma ferida na alma, vai ano e vem ano, você está sempre com a mesma ferida. Me desculpe, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Vem pregador, vai pregador, sai pregador, vem congresso, sai congresso, volta congresso, é a mesma ferida. Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Porque há uma palavra de Deus liberada. É impossível que Deus não desça bálsamo. É impossível que Deus não arranque com raiz e tudo. É impossível, é impossível. Ou então o que estamos fazendo na casa de Deus? Se a gente vai ficar 30 anos chorando pela mesma ferida. É possível, irmãos, é impossível. Se faz um tratamento medicamentoso, se faz um tratamento terapêutico, que eu sou a favor, irmãs, sou a favor de você estudar, sou a favor de você consultar um psicólogo, se precisar de um psiquiatra, eu sou a favor. Eu estudei também, né? E sou a favor. Agora, irmãos, às vezes eu vejo Jesus, pelo amor de Deus, 30 anos com a mesma ferida.
30 anos descontando aquela ferida na igreja, 30 anos descontando aquela ferida no marido, 30 anos descontando aquela ferida nos filhos. Aonde fica o poder de Deus? Se a Bíblia diz que o evangelho do Senhor é poder de Deus, sabe por quê? Porque não se permite ser trabalhada por Deus. Irmãos, eu estou falando com alguém aqui que está com o coração endurecido. Nós não viemos aqui para massagear o ego de ninguém. Não, irmãos, eu estou falando que você tem que se permitir ser trabalhada por Deus. Por Deus. Deus tem coisas novas para fazer na tua vida. Deus tem coisas diferenciadas para fazer. Agarra a palavra, se firma, se calça na oração, se calça na palavra. Eu quero ver se a palavra de Deus não vai se cumprir. Sabe por quê? O que Deus arranca do coração não tem como brotar de novo. O que Deus oculta, o diabo não consegue mais enxergar. Não tem como brotar, não tem. Senão a palavra de Deus, ela é poderosa. Ela tem poder. Agora você imagina a palavra de Deus aqui, sendo explanada para você. Talvez você viva uma situação que o teu cordeiro, a tua cordeira, alguém da tua casa está fraquinho. É uma presa fácil para o lobo, para o abutre. Mas você vai fazer o que eles faziam, eles amamentavam aquele cordeirinho. O que nós fazemos na oração? A gente vai amamentando. A gente vai amamentando. Senhor, salva. Senhor, liberta. Senhor, corta o laço, repreende o vício. Senhor, põe tua mão, manifesta o teu poder. Quando você piscar o olho, Jesus salvou. Quando você piscar o olho, está descendo as águas do batismo. Quando você piscar o olho, está falando em mistério com Deus. Quando você piscar o olho, está proclamando as boas novas de salvação. Sabe, pastora Diamantina, eu me lembrei quando eu fui pregar numa congregação, numa humilde congregação. Perdão, eu não fui pregar, eu fui honrar a ministrante da palavra de Deus, honrar a Deus e honrar a ministrante que me convidou, irmã Luci, vai lá me apoiar, isso e aquilo. Vou, irmã, depois vou te chamar para orar, né? Vou, irmão, vou te apoiar. Quando eu fui lá, irmãos, Deus tinha um propósito. Eu estava lá, tinha uma senhora, ela, né, o tom da sua pele era mais escuro assim do que a minha, e ela veio assim, tá, para o círculo de oração, e Deus falou comigo, levante e vá lá. Elas tinham me dado uma oportunidade para orar, e o Senhor disse para mim, vá lá e diga para ela que Ele está vivo. Daí eu falei, Senhor, dizer isso, eu sei que o Senhor está vivo. Ela sabe que o Senhor está vivo, tanto é que ela está aqui. O Senhor disse, vá lá e diga só isso. Ela vai entender o que eu estou falando. E eu hesitei com Deus, Senhor, mas dizer isso, Ele está vivo. O Senhor disse assim, ela passou a noite inteira buscando a minha face. A noite acordada, buscando a minha face, para eu falar com ela. E vá lá e diga que Ele está vivo. E ela vai saber do que eu estou falando. Irmãos, eu fui lá e disse, com muita ética, eu disse no ouvido dela, irmã, Deus manda eu te dizer que Ele está vivo. Quando eu disse isso, ela começou a chorar. Eu não aguentei o peso dela, ela era mais forte do que eu. Ela se jogou em mim, eu não aguentei o peso dela. Chamei os irmãos, as irmãs para me ajudarem a segurar ela. E ela falou assim para mim, irmã Luci, eu falei para Deus, eu tenho um filho desaparecido há 10 anos. Eu não sei se ele está vivo, se ele está morto. E eu falei para Deus que nem que fossem os ossos que o Senhor mandasse.
Naquela hora Deus tomou a minha boca e disse: o Senhor manda eu te dizer, quando Ele trazer, Ele vai trazer transformado, cheio do Espírito dEle, porque Ele vai ser um obreiro da casa de Deus. Ai, amai. E nós nos abraçamos ali. Deus confortou o coração dela, irmãos. Pasmem. Eu liguei para ela, eu tinha ido à Itália e eu tinha trazido umas gravatas para o meu irmão, meu cunhado, e tinha uma gravata sobrando. Eu liguei para ela e falei: irmã, Deus falou que o seu filho vai ser obreiro quando ele trouxer, que ele está vivo e que vai... A senhora não quer uma gravata? Ela bem assim: desde que ele desapareceu, eu já oro por uma gravata que eu tenho lá, que ele vai vestir essa gravata. Irmãos, passou o tempo, eu fui ministrar em uma das nossas convenções do estado. De repente eu escuto uma voz, irmã Luci, era ela com o filho. Eu era ministrante na área das mulheres, para as mulheres, e ela, irmã Luci, irmã Luci, vem aqui tirar uma foto, hoje é minha consagração para obreiro. Os anos se passaram, Deus trouxe ele, liberto, transformado, batizado com o Espírito Santo, mudou aquela história. Hoje ele é obreiro da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Deus está neste lugar. Ele vai visitar a tua comarca. Ele vai trazer novas de paz para a tua comarca. Deus está falando: não temas, porque eu vou trazer novas de paz. Eu vou trazer novas de alegria, novas de contentamento. Você tem ideia do que é Deus falando? Deus falando com você que pleiteia a salvação de alguém, a transformação de alguém, que o Salvador do mundo vai nascer nesse coração? Vai nascer nesse coração, vai. Você não está aqui na comarca do Senhor, você não está aqui com a sua paz. Irmãos, tem coisas que eu não posso tirar da minha comarca com a minha pá. Não, eu não tenho como tirar. Tem coisas que você não tem como tirar da mente de alguém, do coração de alguém, do caminho. Não tem. Por maior que seja o teu esforço, querendo usar a sua pá, você não vai conseguir usar com a sua pá. Mas Deus tem a dele. No Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu São Lucas, no capítulo 3, o versículo 16 e 17, e vamos concluir. Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu São Lucas, no capítulo 3, o versículo 16 e 17. Podemos ler? Grave bem. Respondeu João a todos dizendo: eu, na verdade, batizo-vos com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, a quem eu não sou digno de desatar a correia das sandálias. Próximo. Este vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Próximo. E ele tem o quê? E ele tem o quê? E ele tem a pá na sua mão.
e limpará a sua eira, e ajuntará o trigo no seu celeiro, mas queimará a palha com o fogo, que nunca se apaga. Alabai. Deus tem a pá dele, o que você não consegue tirar, alabasturiai. Deus vai usar a dele para te dar vitória. Ele está aqui, você não vai ficar envergonhada na comarca, prostrada na comarca, frustrado na comarca. Ele está aqui, Ele está aqui, Ele garante a tua vitória. E eu quero encerrar aqui para não passarmos do horário. Eu quero te perguntar, você lembra de Abel e Caim, nosso último versículo? Por favor, lembra que ontem nós falamos da inveja, como é duro quando a inveja entra na comarca. E ela entra de uma forma muito sutil. Eu gostaria que fosse colocado ali, por gentileza, no livro do Gênesis, no capítulo 4. No capítulo 4, o versículo 5, 6 e 7. Olhe bem. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o seu semblante. Próximo. E o Senhor disse a Caim: por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Próximo. Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti. Preste bem atenção nessa frase, irmãos. E se não fizeres bem, veja que tem uma vírgula. O pecado jaz à porta. E para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Irmãos, essa frase, o pecado jaz à porta, que está entre as vírgulas. Você que tem a Bíblia de arqueologia, a Bíblia de estudo da arqueologia, e você que tem a Bíblia de estudo à reforma, você vai ver as citações lá, as citações teológicas. O pecado jaz à porta, aqui é o diabo disfarçado de coitadinho na porta da sua casa ou na porta do seu coração, pedindo um pratinho de comida. Eu não moro em casa, eu moro em apartamento. A minha irmã mora em casa. E quantas vezes alguém bate lá na porta da minha irmã? Ela e meu cunhado são muito solícitos. Ela desce toda aquela escada. É um sobrado que ela mora. Ela desce toda aquela escada. A pessoa pede um prato de comida. Quando ela desce, prepara, esquenta. A pessoa está do outro lado lá fumando. A pessoa está do outro lado lá, maquinando até o mal. E a minha irmã lá, querendo dar o pratinho de comida. Irmã Luci, você é contra? Não, eu estou fazendo uma analogia. Cuidado. Satanás, ele não precisa de grandes porções para ele ficar forte. Porque nós, seres humanos, não tropeçamos em grandes montanhas. Erramos nas pequenas pedrinhas. Quando eu li a citação na Bíblia de estudo, eu fui lá na porta do meu apartamento, mesmo que lá é tudo filmado, eu não quis nem saber. Eu estendi a minha mão e disse: Satanás, se você espera ser alimentado nesta casa, você vai passar fome.
Se você espera ser alimentado, dura malamar, você vai passar fome, porque o que tem que ser alimentado é o Espírito, com a palavra, com comunhão, com oração, com santificação. Não judie da tua alma, alimentando o adversário. Sabe, irmãs, eu vou usar um exemplo que eu sempre falo e vou concluir aqui. Nós estávamos num jantar, uma irmã tinha uma prescrição médica, e eu sempre fui cuidadosa assim com aquilo que é prescrito pelo médico. E eu sabia, o filho dela tinha me orientado que ela tinha aquela prescrição médica. Então, geralmente eu era responsável por ajudá-la, levá-la lá em casa. E um dia as pessoas vieram e ofereciam: irmã, é só um pedacinho, come. Eu dizia: irmã, não coma, você tem uma prescrição médica, não coma. A outra dizia: não, é só mais um pedacinho, como. Eu falei: não, irmã, não faça isso. Aí a outra se levantou e disse assim: a irmã Lucy fala assim porque ela é magra, ela fala assim porque ela é adepta da magreza. Eu falei: não, ela tem uma prescrição, ela não pode ser alimentada com isso. Irmãs, a outra, vieram um grupinho e vieram e trouxeram um pedacinho de uma coisa, um pedacinho de outra, um pedacinho de outra. Irmãs, ela cegou na minha frente. Em frações de segundo, ela cegou na minha frente. E nunca mais teve a visão. E eu fui no Natal, lá fazer os quitutes, levar os negócios de Natal, a cesta básica, para ela preparar a ceia, né? Ela vai tateando. E ela disse para mim: irmã Lucy, eu vivo no escuro. Fazem 10 anos que eu vivo no escuro, irmã Lucy. Se eu pudesse voltar aquele dia. Aí eu perguntei: as que mandaram a senhora comer, vem aqui lhe visitar? As que induziram a senhora a comer, vem aqui lhe visitar? Trazem cesta básica para a senhora? Ela nunca me, irmã Lucy, nunca me visitaram. Ai, iribai. Orianderias, turiai. Deus está falando com você. Satanás, quando ele vai te induzindo ao pecado, ao erro, ao disse-me-disse, as dissensões, as contendas, a inveja, depois que ele conseguiu o que queria, riscar o teu nome ou do livro da vida, te afastar da comunhão com Deus, alabai. Agora com Deus não é assim, não, a gente erra, Deus perdoa, a gente erra, o Senhor está disposto a nos abraçar. Deus, Ele nunca nos abandona. O Senhor está aqui, o Senhor está aqui. Eu quero terminar aqui. Se você pudesse falar para Deus: Senhor, me traga uma nova de paz, me traga uma nova de contentamento. Qual é a frase que você quer? Qual é o pedido que você faria aqui? Senhor, eu preciso de uma nova de contentamento para minha comarca. Você tem ideia que Abel era pastor de ovelhas. Como pastor de ovelhas, ele tinha a pá e ele tinha também o cajado. Caim, ele tinha a pá. Para que ele usou a pá? Para enterrar os seus dejetos? Ele usou a pá para fazer papel de coveiro. Eu quero te perguntar: quem de nós já não se deparou com alguém que não usa sua pá para enterrar os seus próprios dejetos, mas usa a pá querendo enterrar a tua honra, querendo enterrar o sonho do teu filho, da tua filha, alabai, tuimahai, orianderias turiai. Mas Deus está aqui.
Deus te abraça, Deus te conforta, Deus te orienta, Deus está te dando uma direção, e está dizendo: deixa os coveiros comigo, alabaço e mais. Porque eu pelejo pelo ministério que eu confiei na tua mão, eu pelejo pelos filhos que eu confiei na tua mão, eu pelejo pela tua família, eu pelejo pela autoridade que eu deleguei a você, pela unção que eu fiz descer a você. Se levante, por favor, abrace a tua irmã aí. Dê um abraço na tua irmã e diga: você crê que Deus vai visitar a tua comarca? E Manahai, você crê que Deus vai trazer novas de contentamento, novas de paz, novas de alegria? Você crê que o Salvador do mundo vai nascer no coração de alguém? Labai. Orianderias turiai, orianderiai. Talvez você tenha um sonho enterrado, alabai, um pedaço da tua